Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar início a mais um momento de reflexão. Hoje eu trouxe um tema para que a gente possa refletir, que é sobre como anda a sua vida. Só que antes eu gostaria de agradecer, alguns irmãos que comentaram o nosso vídeo anteriormente. Todos aqueles irmãos que estiverem comentando nossos vídeos, nos próximos vídeos a gente vai estar mandando um abraço, para todas as pessoas. Então, queria deixar aqui meu abraço para Maria Laureci, lá de Águas Lindas, Goiás. Nossa irmã Adriana Ferreira, de Brasília, e Anne Shirley, de Recife. Deus abençoe cada vez mais vocês. Pronto, vamos lá, pessoal. Como anda a sua vida? Como está a sua vida? Pare um pouco, vamos refletir. É importante que a gente possa estar em sintonia, com essa reflexão. Como hoje se encontra? Não só falo da sua vida externa, mas também a sua vida interna. Como ela se encontra? Como é que ela hoje anda? Eu posso responder por você? A sua vida, a nossa vida hoje, está como também está a nossa oração. Sim. Da mesma forma que a sua vida hoje se encontra, é a forma que anda seu momento de oração. E aí? Viu alguma semelhança nessa resposta? Pois bem, vou aqui ler um trechinho do catecismo que fala justamente dessa palavra. Rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Aí você pode até dizer assim, mas Adinho, eu estou forte na oração. Só que minha vida, eu estou passando por um momento de caminhada muito difícil. E eu estou vivendo um momento de oração muito grande. Amém. Só que perceba, é aí que está a diferença. Você não está passando no momento da prova e não está em oração? Agora a pergunta que te faço: imagine se você não estivesse em oração. Imagine se você estivesse passando pelo momento que você está passando sem estar em momento de oração. Porque, querendo ou não, vivemos em constante combate. Combate contra o pecado, contra as tentações, contra os problemas individuais de cada um, que nós enfrentamos no trabalho, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, na nossa família. Então, quando nós não estamos em oração, perceba que a gente cada vez mais fica com o nosso chão como frágil. É como se a gente não tivesse onde pisar. É como se a gente não tivesse força. Por isso que a gente vê muito pai de família, e é por isso que nós cristãos precisamos se levantar em evangelização, nós precisamos nos levantar em guerra, em combate, na oração, porque tem muito pai de família hoje se perdendo por conta de problema e porque não vive em oração, em diversos vícios, porque não tem como aguentar aquele momento presente. E aí, qual é o caminho mais fácil? O pecado. Ele se desvia para o pecado, não só o pai de família, mas como a mãe, como a juventude de hoje, que hoje esse mundo de hoje se encontra cada vez mais fácil, não é isso? As tentações estão cada vez mais relativas, as tentações estão cada vez mais propícias, Isso não é só fora, é dentro da nossa casa também. Então, se nós não estivermos em momento de oração, eu falei isso por conta dos cristãos para a questão da evangelização. Então, quando nós não estamos em oração, o que é que acontece, amado? O nosso espírito ele também enfraquece junto com a nossa carne. E com isso a gente acaba se tendenciando ao mais fácil, que é justamente você tira a responsabilidade de lado e se deleita justamente no pecado. Quando você está em oração, você fica cada vez mais
forte, mais fortalecido, por mais que você passe, por mais que você esteja passando por aquela prova, mas você está passando por aquela prova em oração. Você está combatendo, não só carnalmente, externamente, mas em espírito. Por isso que tem muita gente que quando vê o irmão, sabe que aquele irmão está na prova, mas toda vez que vê, eu tenho até esse costume também. E aí, irmão, como é que você está? Estou na largura da graça de Deus. Não é assim, né? Pronto, mas ninguém sabe como aquele irmão está. Agora observe, aquele irmão que se deleitou, aquele irmão que se entregou ao problema e que não está vivendo um momento de oração, olha como é que funciona. Você quando olha lá de longe, lá vem ele assim, ó, cabisbaixo. E aí quando você pergunta, e aí, irmão, como é que você tá? Ah, irmão, ore por mim, faça isso por mim, faça aquilo por mim. Não é verdade? Eu lembro que o Papa Francisco, em uma de suas homilias, ele falou que o cristão, ele não pode ser triste. Sabe por quê? Porque ele tem Jesus Cristo. Jesus, ele deveria, desculpe ter colocado essa palavra, deveria ser o tudo na nossa vida, se somos verdadeiramente cristãos. Tem até aqui uma passagem lá em Mateus, quero que você acompanhe aqui também comigo, para deixar em reflexão. Mateus capítulo 7, vamos colocar a partir do versículo 24. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela desmoronou e grande foi a sua ruína. Então, amado, quero fazer aqui esse momento de reflexão para você. Porque a oração é mais do que um elo, é mais do que uma comunicação, é mais do que você buscar a intimidade com Deus. Ela também é um fortalecimento do nosso espírito para o combate diário. Então toda vez que eu rezo, toda vez que eu oro, toda vez que eu me coloco na intimidade junto com Deus, eu acabo me distanciando das forças que atraem todo cristão, todo mundo para o pecado e acabo me fortalecendo cada vez mais em Cristo. Vamos fazer essa comparação como se fosse uma fogueira. Quando você imagina uma fogueira, tá lá pegando fogo. Cada vez mais que eu me coloco longe dessa fogueira, eu vou ficar com frio, obviamente. Porém, quando eu vou me aproximando cada vez mais da fogueira, você percebe que o frio vai saindo e eu vou ficando cada vez mais aquecido. A oração, ela tem esse poder. A oração, ela tem essa graça de não só trazer com que a gente fique mais íntimo com o Senhor, que a gente fique mais forte em sua presença, mas também como ela nos atrai para Cristo, fazendo com que a gente se desapegue das coisas que existem no mundo. Ou seja, você se fortalece em Deus e acaba se desfazendo de tudo aquilo que se tornava apetitoso no mundo para você, que é o pecado, que é a luta diária, que é o combate contra o não pecar. Então, toda vez que eu deixo de orar, que eu não oro hoje, que eu não oro amanhã, que eu não oro faz uma semana, que eu não oro um mês, a gente acaba ficando cada vez mais frágil, a gente acaba ficando cada vez mais doente espiritualmente, mais fragilizado para o pecado, tendenciar para que a gente possa abrir cada vez mais portas para os vícios, entre outras situações. Então, amado, que você possa, dentro desse momento de reflexão, voltar para o Senhor no momento de oração.
Tem pessoas até que podem estar ouvindo esse vídeo e dizer assim, mas Adinho, eu não sei orar. Não é assim, né? Adinho, eu não consigo orar. Vou lhe dizer uma sugestão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela falava que a sua maior oração era quando ela fechava os olhos e pensava em Deus. Veja que coisa linda. Eu acredito que se cada um da gente fechar os olhos agora, só fechar os olhos, vai vir as contas do mês, vai vir a questão do trabalho, situação conjugal, situação da família, isso, aquilo outro. Isso aí é poluição. Ou seja, é o que não deixa você orar. Agora, quando você para e começa a pensar no Senhor, é como se aquela paz estivesse vindo, limpando tudo aquilo dentro da sua mente. E quando você abre o olho, você se sente cada vez mais fortalecido para combater o bom combate. Pois, irmãos, vou ficando por aqui. Acabei me prolongando um pouquinho. Gostaria que você também entrasse, né? Se inscrevesse no meu canal lá do YouTube, Missionário Católico Adinho. Desce lá também uma curtida lá na minha página, lá no Face. Compartilhe os vídeos, comentem, né? Curta, dê seu like lá no YouTube, para que a gente possa cada vez mais evangelizar. Precisamos ser luz nesse mundo. Precisamos ser luz de Deus nesse mundo. E evangelizar é preciso, tá bom? Quero dar um abraço para cada um. Deus abençoe e até o próximo momento de oração.